Olá, Deus te abençoe. Graças a Deus. Seja muito bem-vindo ao programa Mudança de Vida Hoje. Muito obrigada por estar aí. Que Deus abençoe você, a sua casa, a sua família. Que tudo na sua vida corra muito, muito bem. Que a sua vida seja gloriosa. Em nome de Jesus. Nós temos buscado o Senhor, temos orado por você que tem enviado seus pedidos para oração e a resposta é o que você mesmo tem vivido e enviado os testemunhos, muitos testemunhos sempre. E isso tem nos edificado demais. Obrigada. E continue vencendo. Continue olhando para Jesus e você vai continuar vencendo. Continue crendo. E continue enviando os seus pedidos para oração. Nós temos a alegria de orar por você todos os dias. E seus pedidos estão no espaço de guerra, onde nós oramos continuamente. Todos os dias, especialmente pela manhã, eu tiro para orar por todos os pedidos de oração. E eu sei que isso agrada a Deus, deixa Deus feliz. Ele nos manda orai uns pelos outros, e a gente sabe que isso faz diferença. Total. Então, também estamos num propósito maravilhoso, e já há alguns meses, desde, acho que do final de maio, das 11 às 11h15, nós temos parado tudo numa corrente de fé dentro do Ministério Mudança de Vida, determinando tudo em dobro na vida do nosso povo. Então, são tantos os testemunhos, as vitórias, as conquistas, os milagres, porque Deus opera milagres hoje. O Senhor não mudou, Ele é o mesmo. Das 11 às 11h15, todos os dias nós paramos tudo, não fazemos nada. Nós buscamos a Deus com toda a força, declarando todas as promessas, possuindo tudo aquilo que é direito nosso. Porque se nós cremos em Cristo, somos descendentes de Abraão, herdeiros conforme a promessa. Você é herdeiro. E sendo herdeiro, você tem o direito de viver, de possuir na sua vida. Então você pode fazer parte dessa corrente aí, onde você estiver. Para tudo, das 11 às 11h15. E ligue o seu pensamento, e em espírito, se ligue a nós. E determina, tudo mudado, uma transformação absoluta na sua vida. Que você viva tudo em dobro no nome de Jesus. Tudo em dobro. Tudo em dobro. E vitórias, e que o Senhor prospere a sua vida em todos os aspectos. Como está escrito, pela vergonha, dupla honra. Eu anuncio que restaurarei em dobro. Ó, prisioneiros da esperança, eu anuncio que vou restaurar em dobro. É promessa de Deus. É promessa de Deus. É direito seu. Você pode possuir. Você pode dizer, como está escrito na Bíblia, isto me pertence. Se isto te pertence, te pertence. Se alguém estiver pegando algo que é seu, você vai deixar? Você vai dizer, não, isso é meu, isso me pertence. Então, você tem que dizer isso no mundo espiritual, de forma espiritual. Isso me pertence. Esse cônjuge me pertence, o diabo não vai levar. Esse filho me pertence. Esse bem me pertence. Não, essa vida me pertence, a doença não vai arruinar. Possua suas vitórias. Toma posse. Você não pode aceitar simplesmente. Vem uma situação, não, lute. Você pode vencer qualquer coisa. Você pode.
Nós estamos nesta fé maravilhosa, nos 52 dias. E hoje eu vou estar na Celso Garcia 77 no Brás, às 9, abrindo o jejum da manutenção dos projetos conquistas, celebrando a Santa Ceia do Senhor, abençoando, consagrando os dizimistas e o clamor dos 52 dias. Um dia de glória. Um dia poderoso, um dia especial. Um dia poderoso. Vamos buscar a Deus. Busque a Deus, busque a Deus, busque a Deus. Venha tocar no corpo do Senhor. Se aproxime dele. A ceia é vida. Traz vida para o corpo, saúde para o corpo, para a alma, para o espírito. É maravilhoso. Esse trabalho transforma. Nós sempre terminamos bem melhores. É uma bênção. Olha o que diz aqui, em João 4, 46. Mais uma vez ele visitou Caná da Galileia, onde tinha transformado água em vinho. E havia ali um oficial do rei, cujo filho estava doente em Cafarnaum. Quando ele ouviu falar que Jesus tinha chegado a Galileia, vindo da Judeia, procurou-o e suplicou-lhe que fosse curar seu filho, que estava à beira da morte. Disse-lhe Jesus: se vocês não virem sinais e maravilhas, nunca crerão? Nunca crerão? O oficial do rei disse: Senhor, vem, antes que o meu filho morra. Jesus respondeu: pode ir, o seu filho continuará vivo. O homem confiou na palavra de Jesus e partiu. Estando ele ainda a caminho, seus servos vieram ao seu encontro com notícias de que o menino estava vivo. Quando perguntou a que horas o seu filho tinha melhorado, eles lhe disseram: a febre o deixou ontem, à 1h da tarde. Então o pai constatou que aquela fora exatamente a hora em que Jesus lhe dissera: o seu filho continuará vivo. Assim creram ele todos os de sua casa. Esse foi o segundo sinal milagroso que Jesus realizou depois que veio da Judeia para a Galileia. Você ouviu isso? O Senhor ainda disse isso. Se vocês nunca virem, se vocês não virem sinais e maravilhas, nunca crerão? O que ele queria dizer? O que ele quis dizer com isso? Aquele homem disse: venha comigo depressa, porque o meu filho está morrendo. O Senhor disse: pode ir. O seu filho continuará vivo. O filho desse homem estava a 16 quilômetros dali. E Jesus disse para ele: pode ir, o seu filho vai continuar vivo. Ele não estava vendo, mas ele tinha que crer, desenvolver a fé, porque isso é fé. Você confia numa palavra. O homem confiou na palavra de Jesus. Ouviu isso? Esse é o segredo. É você confiar na palavra. Você não vê nada, você não está vendo nada. Você não tem como tocar nessa solução, mas você crê na palavra. Você não viu o milagre, mas você creu no milagre. Ele não viu o milagre, mas ele creu. Ele creu no milagre. Ouviu? Deus está te mandando uma mensagem. Você não viu o milagre, mas você tem que crer no milagre. Você não viu. Ele não tinha visto. O filho estava a 16 quilômetros dali. Não tinha celular. Não tinha telefone para ligar. Ei, meu filho melhorou, está tudo bem aí? Hoje, com carros velozes, etc., com vários meios de transporte, 16 quilômetros. Bom, no instante eu estou lá. Mas
Naqueles dias não era assim. Não tinha telefone, não tinha carro, não tinha nada. E Jesus disse para ele, não, eu não preciso ir. Pode ir você. Seu filho vai continuar vivo. E qual o que aconteceu aqui? O que fez com que esse homem vivesse esse milagre? Foi porque ele creu. Ele creu na palavra. E quando a gente crê na palavra, as coisas são modificadas. Compreendeu? E eu tenho certeza que Deus está falando exatamente isso com você. Você não viu o milagre, mas creia que ele já aconteceu. Você ainda não pode tocar nele, mas creia. Pode ir. O seu filho vai continuar vivo. Quando ele foi, no outro dia ele encontrou com os servos que disseram para ele que o filho estava muito bem. E contaram a ele, ele perguntou quando que o menino tinha melhorado. E os servos disseram que tinha sido a 1h da tarde. Exatamente a hora, o momento em que Jesus havia dito, pode ir, o seu filho permanecerá vivo. Mas aquilo só pôde acontecer porque aquele homem confiou na palavra do Senhor. Aqui está o segredo. Se você confiar na palavra do Senhor, aquilo que é impossível, você não pode ver, você não pode tocar. Você não pode ver, você não pode tocar, mas se você crê, você vive. Ele viveu, ele não podia tocar, ele não podia saber, ele não tinha como nem ter notícias naquele momento. Mas ele podia crer. Ele creu na palavra do Senhor. E quando ele creu na palavra do Senhor, quando ele confiou naquela palavra, pode ir, seu filho permanecerá vivo. O menino foi instantaneamente sarado. Deus está te mandando uma mensagem. Pode ir. Pode ir. Isso vai terminar em vitória. Pode ir. Isso não vai terminar em morte, em derrota, em fracasso. Pode ir. Vai. Pode confiar. Você vai viver um grande milagre. Vai. Isso não é maravilhoso? Pode confiar. Eu estou aqui pelo Espírito Santo de Deus. E eu digo a você pelo Espírito Santo de Deus. Pode ir. Eu não sei o que representa o filho na sua vida. No caso dele era o filho. Eu não sei o que é na sua. Se é um caso de enfermidade, um problema na família, financeiro, eu não sei qual a sua situação. Mas, quando esse homem chegou, foi até Jesus, o filho estava à beira da morte. E Jesus disse, pode ir, eu não preciso ir com você. O menino estava a 16 quilômetros dali. E a palavra foi, pode ir. Seu filho vai permanecer vivo. E quando aquele homem confiou naquela palavra, quando ele nem antes de chegar em casa, ele já teve notícias que o menino estava saudável, perfeito, vivo e perfeito. Ele nem tinha visto o filho. No caminho, ele recebeu a notícia. Ouviu isso? Isso é maravilhoso, porque aqui, ó, estando ele ainda a caminho, os 51 seus servos vieram ao seu encontro com notícias. Quando perguntou a que horas o seu filho tinha melhorado, eles lhe disseram, a febre deixou ontem. Então isso significa que aquele homem ficou aquela noite ali. Ele confiou tanto que ele não correu para casa. Ele ainda dormiu ali, se hospedou em algum lugar, não sei. Isso não é incrível? Ele confiou tanto que ele nem foi embora para casa. Ele confiou na palavra do Senhor, que o filho não ia morrer. Então ele não precisava mais correr desesperado para casa. Como meu filho está morrendo. Não, ele não vai morrer, vai ficar tudo bem. Aí eles disseram, ó, a febre o deixou ontem. Então já era o dia seguinte. A 1h da tarde.
Então o pai constatou que aquela fora exatamente a hora em que Jesus dissera: o seu filho continuará vivo. Assim creram ele e todos os de sua casa. Ele confiou. O segredo é confiar. E hoje Deus te mandou uma palavra extraordinária. Tudo que tem que fazer é confiar. Confia. E pode seguir em paz. Porque aquilo que estava previsto, dar errado, acabar em derrota, em destruição, não vai. Você vai viver uma grande bênção. Eu não sei o que representa essa situação. No caso dele era o filho, na sua eu não sei, mas não importa, o Deus é o mesmo. Aquilo que estava previsto acontecer, que era o filho morrer com aquela doença, ele não morreu. Algo terrível estava previsto acontecer aí, não vai acontecer. Deus deu vitória a esse homem porque ele creu. Se você crê, Deus está te dando vitória agora. Foi instantânea a vitória, a cura, a libertação. Se você crê, Deus está operando o milagre agora. Se você crê, Deus está agindo lá naquela situação, que talvez está longe de você, igual o filho, estava a 16 quilômetros dali. Se você crê, Deus está operando um grande milagre agora. Ele confiou na palavra do Senhor e viveu um grande milagre. Se você confiar, Deus está fazendo algo fora do comum, extraordinário. Está operando um grande milagre agora na sua vida. Pode confiar. Pode ir. Pode ir. Seu filho vai continuar vivo. Pode ir. Tem uma vitória te esperando lá. Tem um milagre esperando por você lá. Se crer e desejar, quiser orar comigo, prepara algo que queira que receba oração. Eu volto já para nós orarmos. Senhor Nelson, com a seriedade em obedecer cada palavra, de viver cada direção que sai do altar, quais foram as lutas, os desertos e as honras que o Senhor viveu em Deus? Você falou essa palavra certa, que sai do altar. Eu gosto muito de frisar que a gente vê nas palavras, nos mínimos detalhes que a bispa prega aqui, que os bispos pregam, na minha vida tem acontecido muitas vezes nos mínimos detalhes, né? E principalmente na vida financeira, de dar o dízimo, de dar a oferta, de cumprir com a campanha, né? E aconteceu uma coisa esse ano comigo, que eu estava assim, meio forgado nas bênçãos, né? Aí faltava no culto, às vezes quando falava da campanha não via muito, e também às vezes no evangelismo, que eu tinha feito o propósito de vir no evangelismo, comecei a dar, em português claro, uma relaxada, né? O que aconteceu? Comecei a passar pelo deserto, e minha família começou a criticar, falar, olha, que eles não entendem o que é deserto, né? Olha o que está acontecendo com você, as pessoas estão te cobrando, cadê o dinheiro? Você vai dar dízimo? Você vai dar oferta? Você vai fazer campanha? Olha, as pessoas estão você está devendo, você vai pagar elas? E aí começou a sumir os clientes, comecei a perder um pouco de clientes, né? E eu comecei a falar, Senhor, o que está acontecendo? E eu vinha para o culto e Deus falava o que estava acontecendo comigo, né? Eu falava, amém, Senhor, então vou fazer o propósito de honrar a minha palavra com os meus clientes, né? E um dia eu, atribulado lá em casa, assim, falei, não, hoje eu vou fazer uma forcinha, vou para o culto. Chegando aqui no culto, a bispa falou assim, você não precisa ter vergonha que você é um cristão e está devendo para um ímpio. Você tem que chegar para ele e falar que você está devendo para ele, né? E eu estava com um problema que fazia 3 meses que eu não pagava um título de um sítio que eu tenho, que foi conquistado aqui, esse sítio, né, aqui na igreja. E no contrato, após 3 meses de eu não pagar a mensalidade, eles podiam executar o sítio e tomar de volta para mim e só me dar 30% de todo o valor que eu tinha pago. E aquilo começou a ficar perturbado. Falei, poxa, como é que eu vou dar satisfação para o dono do sítio que eu estou te devendo tanto dinheiro assim para ele, né?
E eu comecei a ficar com medo dele, não atender as ligações dele, desviar dos assuntos, o advogado dele ligando da empresa lá, tudo. E eu comecei a me esconder. Aí eu comecei a lembrar o que a bispa tinha falado, você é um cristão, entendeu? Você tem que colocar, se você errou, você tem que, né, ter o caráter de falar, eu errei, pedir desculpa, né? E Deus começou a abrir as portas de volta para mim, porque eu comecei a fazer a humildade de pedir perdão para Deus, de me humilhar e falar, Senhor, eu errei, eu tenho que ficar firme nos caminhos do Senhor. Segunda, o dia que dá para vir para o culto, não é porque eu estou cansado de trabalhar na bênção que Deus me deu, hoje eu estou cansado, né? Deus me dá uma bênção de prosperidade e aí eu não venho mais para a igreja. Foi o que aconteceu, não tenho vergonha de falar. E aí eu peguei e faltava 3 dias para mim, 8 dias para vencer o 3º mês de que ele ia executar o sítio, né? Poderia executar, e faltava 3 dias para me terminar um serviço, né? E eu chegando no estacionamento dessa empresa para pegar material de construção, para me terminar o serviço que eu estava fazendo, meu carro pegou fogo. Ou seja, foi uma sequência de derrotas, de acontecimentos, para quê? Para mostrar que se o Senhor não tivesse aonde Deus colocou o Senhor para estar e fazendo aquilo que Deus já havia falado para o Senhor para fazer, as coisas do seu jeito não ia funcionar. Exatamente, eu fazendo as coisas do meu jeito não ia funcionar. Ficar se escondendo das pessoas, enrolando, né? Eu teria que ser uma pessoa íntegra, chegar e pedir desculpa, falar, olha, eu errei, aconteceu isso, tal, vou terminar o serviço, vou te pagar, né? E aí o que aconteceu? O meu carro pegou fogo dentro do estacionamento, do último serviço que eu ia fazer, para levantar uma parte do dinheiro para pagar o sítio. E eu não tinha dado satisfação para o dono do sítio, né? Aí quando apagou o incêndio do carro, tudo, meu telefone toca, que eu olho, o próprio proprietário do sítio, nem era o advogado, ligando para mim. Aí eu falei, meu Deus, a bispa falou para mim dar satisfação para ele. Aí eu tive uma ideia, eu peguei e filmei aonde que eu estava, né? O carro tinha pegado fogo, a construção lá, as pedras, o material de construção, né? Que ele não sabia que eu trabalhava com isso, né? E mandei para ele esse vídeo. Falei, depois eu vou dar satisfação para ele, pelo menos ele vê que eu estou trabalhando, né? Aí fui conversar com as pessoas, tudo, fui normalizar. Aí cheguei à noite em casa, falei, ai Senhor, eu vou escutar o que o rapaz vai falar, que ele vai executar, porque agora eu falei no vídeo que eu não tenho dinheiro mais para pagar ele, que eu vou ter que consertar a perua, para pagar a perua, para continuar trabalhando, e que seja o que Deus quiser, né? E sempre pensando no que a bispa tinha falado, né? Aí eu lembrei que o vídeo serviu de uma satisfação para ele, que eu estava trabalhando e aconteceu aquilo. Aí eu peguei e o áudio ele falando assim, poxa Nelson, você trabalha com pedra, você trabalha com construção civil, poxa, eu estou precisando de um pedreiro, de uma pessoa, um mestre de obra, vem cá conversar, meu. Eu pego você para trabalhar, a sua empresa para trabalhar para mim, a gente desconta as prestações atrasadas e o restante do sítio você me paga em mão de obra. Vem cá, vamos conversar, rapaz. Você está escondendo de mim por quê? Você é um trabalhador, vem cá conversar com a gente, né? Aí aquilo que eu achei que ia ser uma maldição, né? Eu dar satisfação para ele, ia perder o sítio. Hoje eu trabalho para ele e ele ainda paga para mim. Ele falou assim, Nelson, eu nunca vou tirar esse sítio de você. Pode ficar tranquilo. Você fala para mim o que você quer fazer aqui na minha empresa, que a gente negocia, entendeu? Fica tranquilo, rapaz, vai em paz. Então são as palavras que eu ouvi aqui de cima do púlpito, que Deus ia fazer na minha vida, ia me colocar por cabeça, não por cauda. Entendeu? Então, se há mais tempos atrás eu tivesse dado satisfação, a bênção já teria vindo, eu acho que até antes. Se tivesse agido como um verdadeiro cristão, íntegro antes, estaria ainda mais abençoado. Mas, seu Nelson, Deus o abençoou, Deus o honrou, o deserto foi necessário. Foi muito necessário, mas hoje o Senhor está aqui testemunhando, abençoado, honrado por Deus. Tem valido a pena, seu Nelson? Tem valido a pena. Quando pergunto para mim o que significa o Ministério Mudança de Vida, eu falo, é uma escola. Sempre quando eu falo aqui em cima do púlpito, é uma escola. Se você vir aqui pegar a lição de casa e praticar em casa, fazer as lições do jeito que os bispos, a bispa fala, você passa de ano, você é aprovado, você recebe o diploma. Mas se ficar faltando nas aulas, aí acontece isso. Não pode faltar nas aulas. Momento da oração.
Senhor, meu Deus e meu Pai, eu oro por esta vida que o Senhor ama muito e tudo o que ela tem que fazer é confiar na sua palavra. Se ela confiar na sua palavra, se ela crer, ela vai viver algo fora do comum. Ela vai viver um milagre. Passa do teu sangue sobre ela, que nenhuma dúvida, nenhuma incredulidade, nenhum medo permaneçam. Mas que ela creia, 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 porque o Senhor é com ela. Abençoa lares e famílias, todos que enviaram seus pedidos para a oração, que sejam fortalecidos, salvos, libertos, abençoados, sarados, que vivam seus milagres e mudanças agora. Responda as orações de cada um. Ó Deus Todo-Poderoso, eu consagro tudo que foi colocado para receber oração e peço todas as definições agora. Defina cada situação. Defina. Senhor, meu Deus, eu oro nesse momento para que o Senhor abençoe os meus amigos e companheiros semeadores, essas pessoas fiéis que o Senhor ama tanto, que tem semeado nesse programa e tem testemunhado suas vitórias. Quantas pessoas, meu Deus, que já testemunharam, que depois que passaram a semear neste programa, nunca mais faltou dinheiro, nunca mais faltou trabalho, nunca mais. Amargaram miséria e amarração. E isso é o cumprimento da sua palavra, porque o Senhor cumpre com a sua palavra. Então abençoa os semeadores e desperta mais semeadores. Sabemos que quem planta colhe. O Senhor da semente é para quem semeia. Por que daria semente para alguém que não semeia? Então, talvez essa pessoa nunca deu esse passo de fé, que ela dê, faça essa experiência. Se ela fizer essa experiência, ela vai constatar que faz diferença. A palavra se cumpre, a vitória nesse passo de fé. A pessoa vive vitórias. Abençoa lares e famílias, todos que oram comigo, que nesse momento estejam sendo cobertos com teu sangue e abençoados. Ó Deus, onde esse programa estiver chegando, curas, libertações e muitas vitórias, milagres estejam chegando. Para a glória do teu nome. Obrigada por tudo, amém. Amém, amém. Graças a Deus, amém. O número do Disque Vida é 0 operadora 11 32969449. Celso Garcia 777 no Brás, é onde eu fico e onde terei a alegria de estar às 9, abrindo o jejum da manutenção dos projetos de conquista, celebrando a Santa Ceia do Senhor e o clamor dos 52 dias. Um dia glorioso. Não tenho dúvida disso. Se você nunca participou, venha. Você vai ver. Faz toda a diferença. Conte conosco do Ministério Mudança de Vida. E se o Senhor Jesus não voltar, eu vou continuar aqui falando de vida e mudança de vida. Bom dia, amém.